Sejam bem-vindos a mais um Pode Harmonizar. E hoje nós vamos falar de algo que mexe muito com a autoestima: queda de cabelo. E não poderia faltar uma pessoa para falar com propriedade desse tema, o proprietário da Clínica de Transplante Capilar Capelli, Caio Juliani. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Prazer estar com vocês aqui. E fica difícil de falar depois de uma apresentação dessa, né? Vamos começar do início. Explica para o pessoal, pode ser uma pergunta boa, mas não é. O que é o transplante? Porque existe uma diferença entre implante, transplante. Conta pra gente como funciona. Exatamente. Até muitos pacientes chegam procurando implante capilar. Na verdade, é transplante, né? A diferença é, o transplante você retira um folículo da área doadora e transplanta ele para a parte receptora. Por isso o nome transplante capilar. Ah, bacana. E como que funciona essa queda de cabelo? Existe uma causa? Ficar calvo? Qual que é o motivo que a pessoa fica calva? Assim, são vários fatores, né, vamos dizer assim, que leva à calvície, né? Exatamente, mas o fator principal é a calvície androgenética, né, dos genes. Hoje, a gente, assim, qualquer estresse hoje impacta diretamente no cabelo, ou alguma anestesia, por exemplo, para mulheres que Olha, ficam grávidas, cai o cabelo, exatamente, dengue, Covid, né? dengue, mas a causa principal mesmo é a calvície androgenética. E se não for dessa parte genética, existe tratamento? Esse cabelo volta a crescer? Sim, hoje a gente consegue tratar os fios nativos, né, como tratamentos vias orais, né, com medicamentos. Temos também a mesoterapia capilar, MMP. Hoje a gente tem muitos tratamentos, né, que a gente consegue reverter a situação aí Bacana. da calvície. Mas é para o resto da vida. O tratamento é enquanto você quiser ter cabelo, né? Olha que Já interessante. o transplante capilar é algo definitivo, Definitivo. né? É um folículo que não vai sofrer o efeito da calvície, vai permanecer ali para o resto da sua vida. Então, por isso é muito importante também você escolher o local que vai fazer, porque uma vez o folículo implantado, ele vai ficar ali para o resto da sua vida. Olha, depois que você coloca, ele não cai mais. Exatamente, pela E eu, calvície não. e eu já ouvi falar e já vi pessoas. Já viu? Tem gente que fica parecendo que o cabelo tá igual boneca, assim pra cima. Aí eu procurei lendo, né, procurei saber. Eu vi que existem técnicas e que são essas técnicas que influenciam no sucesso da naturalidade dessa cirurgia. É verdade isso, então? Total. Assim, na verdade, o direcionamento dos fios ali é feito na hora da cirurgia pelo médico, o profissional que está ali executando a incisão, que é onde o folículo ele vai entrar, é ali que define para onde vai nascer. Então a gente tem que analisar cada caso, talvez o paciente nasce com o cabelo para lá, a gente tem que acompanhar ali a parte de como que nasce o cabelo do paciente, exatamente. Você falou nasce para cima, né? Às vezes é porque a incisão ela foi feita de forma errada, às vezes furou reto, então consequentemente ele vai Vai nascer nascer. Então, pro colocou ele alto. daquele jeito, ele vai nascer daquele Exato. jeito. E a técnica também ela influencia muito, que é a técnica que existia antigamente, né? Ainda alguns profissionais utilizam hoje, mas está um pouco mais ultrapassada, que é a FUT, F-U-T, né? Que arranca um pedaço do couro cabeludo na parte de trás, e esse pedaço ele é colocado em cima da mesa, extraído os folículos dali, e geralmente nesse pedaço são folículos de 3 fios ou 4 fios, né? Então por Olha, isso que quando vai implantar, implanta, né? Você já viu às vezes aquele cabelo de boneco, aquele igual tufo grande, exatamente, porque foi explorado numa área onde tem folículos mais densos. Então hoje com a técnica FUI, a gente consegue explorar toda a área doadora, onde tem mais folículos de um fio, 2 fios, 3 fios, até interessante. 7 ou 8 fios aí dentro de uma unidade Eu achei que muscular. era bom pegar um tufo, né? Que aí já ficava, mas não fica bom esse negócio. Então, gente, você que tem dúvida aí, que tem interesse em fazer, procura na internet sobre as técnicas, porque faz total diferença. Então, a técnica de vocês é FUE, FUE, FUE. F-U-E. Então, anote isso aí que é uma dica super importante. E volto a dizer sobre as quedas que não são androgenéticas, Caio, porque eu lá na clínica tive muitos pacientes que tiveram queda tanto com a vacina, ou com quem teve Covid, ou mesmo quem teve a dengue. Essa já é uma diferente. Provavelmente a pessoa vai fazer um tratamento e não vai ter Sim, problema mais. exato. A imunidade cai, né? Então reflete diretamente no cabelo, né?
Hoje em dia também, como Monjaro, por exemplo, está com o uso... Começou a emagrecer rápido, né? Exato, então a falta de nutriente ali contribui diretamente para a queda do cabelo. Tá vendo, gente? Então, às vezes, o problema é igual eu sempre falo, essas canetas emagrecedoras ajudam, são boas, mas você tem que fazer um acompanhamento, porque a gente precisa fazer injeção de nutrientes. Como a gente estava conversando anteriormente, tanto a pele, cabelo e unha são locais menos importantes. Então, sempre que faltar vitamina, vai faltar nesses lugares. Então, é importante você fazer o acompanhamento, até as pessoas que têm essa queda, já começou a perceber a queda de cabelo, fazer essa ingestão, um acompanhamento com um profissional qualificado, para você fazer uma ingestão de vitaminas, fazer um tratamento oral, um tratamento local com a Intradérmico. intradérmico também, aplicação local, para você melhorar. E as pessoas também, né, que já tem o problema de genético, que seria a alopecia androgenética, que a pessoa já tem, todo mundo na família é careca, você pode ter certeza que vai ter problema. Então, às vezes, é bom a gente já começar com esse tratamento antes, né? Exato, melhor prevenir, né, do que remediar. Mas muitos dizem também que a calvície é do lado da mãe, do lado do pai. Na verdade, a gente não consegue nem comprovar. Tem agora o Samuel Xavier, que é um paciente nosso também, Olha que que a gente bacana, fez. o jogador do Fluminense, olha que O legal. irmão dele também operou com a gente lá no Rio, né, na clínica do Rio. E são duas calvícies completamente diferentes. Eu conheci o pai e a mãe deles, né? Então, eu pude observar que a calvície do Samuel é igual do pai e a do irmão é igual da mãe. Então, assim, é muito difícil a gente identificar de onde vem, se é do pai, se é da mãe. Mas assim, se viu ali que tem sinais de calvície, já começa a tratar logo. Tratar. É melhor prevenir do que Mas remediar. aí tem um probleminha que eu escuto falar por aí. Tem muito homem que tem medo de fazer esse tratamento, a famosa finasterida que dá uma disfunção erétil. Então, às vezes, o homem prefere ficar careca do que impotente. Como é que funciona isso hoje? Na verdade, a gente tem meios aí, né, de resolver esse problema. Antigamente se usava muito a finasterida, que é o medicamento mais conhecido aí, né, no meio dos homens. E muitos têm ressalva. Muitos vocês tomam, não tem colateral, mas para aqueles que têm, vale a pena testar a dutasterida. Inclusive, a dutasterida ela é mais eficaz do que a finasterida. E geralmente o paciente que tem colateral, que relata ter, né, colateral com a finasterida, não tem com a dutasterida e vice-versa. Olha que bacana. Hoje, a gente fez uma pesquisa recentemente interna com os nossos pacientes, né? Menos de 4% dos pacientes relatam ter colateral com os dois medicamentos. Porém, são homens acima de 45 anos, então a gente não sabe identificar o certo, se foi de fato o efeito placebo, se foi de fato o medicamento ou Você a tá ficando falta velho. da testosterona aí. Enfim, gente, o que importa é que tem como tratar. E outra coisa, as mulheres também podem fazer. Eu fiquei sabendo que tem mulheres que estão procurando. Para que elas fazem um transplante? E geralmente, mulheres é mais para redução de testa, né? Existe também a cirurgia para redução de testa, que é a frontoplastia, que na verdade é um corte na testa, a redução do couro cabeludo é muito mais agressiva, né? E geralmente fica cicatriz. Acontece muito da mulher que fez a frontoplastia nos procurar para tampar a cicatriz da frontoplastia com um transplante capilar. Então não seria, acredito, mais inteligente ir direto para o transplante capilar, né? Que vai resolver o problema da testa um pouco maior, sem ter que passar por um procedimento altamente invasivo, né? Olha que bacana. E eu posso falar de carteirinha, eu já fiz transplante capilar lá na Capelli. Na verdade, eu fiz transplante de sobrancelha. É super natural, ninguém percebe. A gente tira da parte aqui de baixo a área transplantada. Então, assim, a gente não precisa ficar careca para poder fazer, tá? E é bem de boa o Foz. Você tem a opção de fazer sedado ou acordado. Eu fiz acordado, que eu queria ver tudo que estava acontecendo. É relativamente rápida a cirurgia. E o mais importante que eu falo, às vezes não sou contra, tá, gente? Mas muitas pessoas fazem a micropigmentação e ela hoje em dia sai, né? Antigamente ficava mais tempo, ficava até ruim. Então hoje ela sai. E aí todo ano você vai fazer aquela manutenção. O valor, né, agregado da cirurgia, obviamente, é maior. Você faz um centro cirúrgico, então o investimento é maior, sim. Só que a longo prazo, você não vai mais ter que mexer com a sua sobrancelha. É para sempre, como o Caio falou, o fio implantado ele não cai mais, tá? Então você não precisa colocar. Se caiu os outros que você tinha, tudo bem. Mas aqueles eles não caem, eles nascem bonitinho. É fantástico, né, o resultado. É incrível, o transplante é uma técnica definitiva para calvície, né? O que não cai, ele não só foi feito da calvície, né? Ele pode vir a cair para alguma doença mais específica.
mas não sofre efeito da calvície. O seu fio nativo ele vai continuar caindo, então por isso é muito importante o tratamento no pós-cirúrgico para você aí se manter com o cabelo o maior tempo Diminuir, né, possível. E caso aquela pessoa que já seja muito careca, tem como a pessoa com a alopecia androgenética, acontece dela não ter área nenhuma doadora, dela ser 100% careca e ela não poder fazer, tipo assim: "Ah, agora não tem jeito, eu já tô com zero cabelo na cabeça, não tem como eu fazer transplante", existe essa pessoa? Existem alguns casos, assim, que são contraindicados e a gente sempre vai falar a verdade para o paciente, tá. Mas a gente sempre tenta explorar da área doadora, que é essa parte de trás até as laterais aqui da cabeça. Se não for suficiente, a gente pode optar pela parte da barba, caso o paciente tenha barba, tá, então a gente consegue retirar, mas obviamente respeitando aonde vai implantar. Porque, por exemplo, não faz sentido a gente retirar um folículo da barba, né, e implantar na hairline do paciente, porque vai dar diferença e não Vai vai ficar ficar, feio, né, exatamente, vai não vai ficar natural. Então a gente utiliza ali técnicas durante a cirurgia com que faça, que mesmo retirando da barba, fique natural. Do peito, do braço também tem como tirar, mas a gente sempre deixa em última ocasião. Porém, aquele caso contraindicado é um paciente que não tem área doadora na cabeça, ele não tem barba e também não tem quase pelo nenhum no corpo. Aí são casos, né. é raro, são casos contraindicados. Então, aos homens de plantão, as meninas também, tem solução, não vamos ficar careca. Tem gente que dos carecas que elas gostam mais, mas, né, tem o careca não quer ficar careca. Conta um pouquinho pra gente, Caio, como que é a sua experiência? Como ele já falou, ele já fez em vários artistas, gente, vários jogadores de futebol, pessoas importantes. Então, depois ele vai deixar o arroba dele para vocês olharem lá na clínica. Conta como que é gratificante aí uma cirurgia que mexe tanto com a autoestima do homem de uma forma mais forte, né. Sim. Nos mostra que a gente está no caminho certo, né. Lidar com o sonho, na verdade é um sonho de muitos pacientes, é uma responsabilidade muito grande, então quando a gente pega um paciente e consegue realizar esse sonho junto com ele, nos mostra que a gente está no caminho certo. Como a Carol falou ali, né, dos carecas que elas gostam mais. Muitos pacientes às vezes são resistentes, porque o homem é mais resistente mesmo aos procedimentos, né, coisas estéticas assim, mas quando eles fazem um transplante, né, optam por dar esse passo de confiança e ver o resultado final, aí ele muda completamente a percepção ali do A careca. gente vê por fotos que a pessoa vira outra pessoa, rejuvenesce, né. É impressionante, eu acho muito bacana, isso me ajuda muito no meu trabalho lá na clínica também, na harmonização, acho que é um complemento, né, e a pessoa mais feliz, não tem, nada que pague isso, né, essa Exato. gratificação. Mas eles fazem, dão um primeiro pontapé, né, a se cuidar com o transplante, deixa de ser calvo, entra na academia. Emagrece. Exatamente, no pré-cirúrgico aí, a gente tem alguns requisitos, né, como por exemplo o cigarro, então as pessoas às vezes elas deixam de fumar nesse pré-cirúrgico, e já engata, então assim, são várias coisas que impactam diretamente ali. É um conjunto. Exatamente, é um conjunto, então é gratificante demais ver esses resultados. Gente, o melhor disso tudo é que a gente só tinha Capelli no Rio de Janeiro, agora nós temos uma Capelli aqui em Juiz de Fora, já fez até aniversário, com sucesso, tem vários pacientes na cidade já com resultado. Então, Caio, deixa pra gente o seu arroba, o endereço da clínica, como que as pessoas fazem para ir até lá e conta uma surpresa que vai ter para todos os espectadores do Pode Harmonizar aí, que eu fiquei sabendo que você vai dar um presentinho. Bom, a clínica fica aqui no Espaço Design, aqui em Juiz de Fora. Arroba é arroba Clínica Capelli, com 2 P's e 2 L's, como está mostrando na imagem aqui atrás. E para todos aqueles pacientes aí que estiverem acompanhando a gente, a avaliação será gratuita. Então entra no nosso Instagram, clica no link, pode falar que viu aqui no podcast Pode Harmonizar, que a avaliação será gratuita. Gente, e é isso tudo. Quem tiver dúvida, pode mandar no nosso Instagram, pode mandar no do Caio, lá na Capelli, que a gente vai ter prazer em tirar as suas dúvidas. Como ele deu esse presentão, gente, uma avaliação gratuita. E, gente, divide igual o Casa Bahia, é uma maravilha, tá? Eu sei porque eu fiz, né, meu transplante de sobrancelha. Então, você pô, vai pagando, você nem sente, e você vai ficar tão feliz, você vai até trabalhar mais, ganhar mais dinheiro. Então, olha que maravilha. Então, entra no nosso arroba, aqui o meu, da Espaço Facial, arroba Espaço Facial, _ Juiz de Fora, o arroba também, meu pessoal, arroba Carol Soares Vieira, e foi um grande prazer, Caio, muito obrigada. Eu que agradeço, Carol. Completando a questão de pagamento,
temos pagamento aí pelo cartão e a única unidade nossa, da nossa filial, que existe o financiamento do transplante capilar é em Juiz de Fora. Então você que não quer usar aí seu cartão de crédito, não quer desembolsar à vista também, a gente tem a opção do financiamento, fazendo seu transplante capilar com o dinheiro do banco. A melhor opção que tem é essa. Gente, não tem nada melhor do que isso. Olha isso, financiamento, não precisa usar cartão, se não tem limite, a gente resolve. Fantástico! Então segue nas redes sociais, manda pergunta pra gente. Um ótimo dia para todos, uma ótima semana e tchau, tchau!